Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo mais uma vez compartilhando com vocês técnicas e ferramentas para vocês melhorarem a comunicação, melhorarem o autocontrole e o autogerenciamento e vocês conseguirem dominar a carreira profissional de vocês. E o que eu vou fazer aqui hoje é falar justamente desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, esse momento de confinamento. Nos meus últimos vídeos eu tenho não comentado diretamente ou feito vídeos exclusivos sobre o que está acontecendo com a gente nos últimos tempos. Eu estava direcionando os meus esforços, os meus conhecimentos para ajudar você a continuar trabalhando remotamente de casa e você conseguir continuar desenvolvendo a comunicação, continuar se relacionando com seus pares, porque eu acredito que era o que estava acontecendo comigo e era o que muita gente precisava. Porém, eu entendi que mesmo aquelas pessoas que estão tranquilas com o trabalho, estão trabalhando de casa de uma maneira, digamos assim, full time, sem muita preocupação em relação ao trabalho, mesmo essas pessoas, elas precisam ou vão precisar de mais recursos e mais conhecimento para conseguir ter um autogerenciamento, conseguir se gerenciar nesse momento de alto estresse. Porque eu vivi esse momento de estresse muito no começo desse confinamento, porém eu consegui administrar até que de uma maneira rápida. Eu acabei não ficando tão bitolado, ficando tão preocupado durante muito tempo. Claro que demorou até eu conseguir estabelecer o meu centramento, estabelecer o meu medo, não controlar, mas eu entender o que estava acontecendo. Eu precisei fazer muitos exercícios, aplicar em mim muito do que eu conhecia e muito de que outras pessoas, algumas pessoas que eu respeito e admiro muito também, me ajudaram. E eu pensei que eu acho que era hora de eu começar a compartilhar algo mais específico para ajudar você nesse momento de crise, nesse momento que os nossos nervos estão à flor da pele. E eu não fiz isso antes porque eu achava que eu mantendo o foco no trabalho, como se desenvolver no trabalho, eu estaria ajudando a tirar a sua cabeça ou a minha cabeça do foco ou do problema que nós estamos vivendo. E tanto por autoanálise, também por recomendações de pessoas que eu respeito muito, de uma pessoa que eu respeito muito, eu decidi sim, pegar um pouco do meu conhecimento e passar para vocês para ajudar nesse momento. Como eu disse, é um momento que a gente está com os nervos à flor da pele, que a gente está muito nervoso, a gente vive estressado. Por mais que, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro na empresa de consultoria e à noite eu faço esse trabalho que eu gosto muito, que é a minha paixão, que é falar, ensinar sobre comunicação, sobre relacionamento. E mesmo eu estando focado muito nesses meus dois trabalhos, vamos falar assim, eu também passei por momentos de estresse. De vez em quando eu ainda tenho alguma recaída, vamos falar assim. Como eu disse, no começo foi muito pior, agora está mais tranquilo. E o que eu vou trazer para vocês aqui é um pouquinho de alguns conhecimentos para ajudar vocês a reestabelecerem o que eu chamo do tanque de combustível emocional. O que acontece? O nosso corpo, nós somos movidos a vários tipos de combustível. O principal que todo mundo conhece é alimentação, uma alimentação saudável, a gente tomar muito líquido, são os combustíveis, digamos assim, físicos que nós utilizamos para manter o nosso corpo equilibrado. Outros tipos de combustíveis que nós utilizamos, exercícios, manter a mente tranquila, se é que a gente pode falar disso nesses momentos. Mas e você imagina assim que são vários tanques de combustível. Quando você sente fome, está baixando o tanque de combustível da alimentação, você vai lá e enche. O tanque de combustível da sua sede, ou seja, dos líquidos que você precisa, está baixando, você vai lá e toma água. De exercício, muita gente não sente. Ou quando chega no final do tanque de combustível, acaba nunca enchendo, mas, enfim. Mas tem gente que precisa, por exemplo, eu sou uma pessoa que precisa fazer exercício. Então, quando o tanque está acabando, eu preciso ir lá e fazer exercício de alguma maneira para extravasar. Isso acontece também com a gente chama do tanque de combustível emocional. Se a gente sempre... E o que acontece? Diferente, aliás, é até uma analogia legal a alimentação e a alimentação e o líquido, a bebida que a gente precisa ingerir.
É a mesma coisa com o emocional. Se você trabalha no vermelho com alimentação, você vai precisar recarregar o tanque, ou seja, encher o tanque mais rapidamente, certo? Só que tem outro ponto também. Assim como um carro, dependendo do jeito que você está dirigindo o carro, você consome mais ou menos combustível. Seja alimentação, bebida e emocional. O que eu quero dizer é o seguinte: se você vai fazer um exercício, você precisa se alimentar mais, porque você está consumindo mais energia, você precisa comer mais e você precisa se hidratar mais. Nesse caso que a gente está vivendo, é como se fosse um terreno, como se fosse uma viagem onde você está acelerando muito o seu carro e utilizando muito o tanque de combustível no seu emocional. Você está gastando muito emocional. Como eu tinha comentado, é muito fácil, a gente está com os nervos à flor da pele. A gente vê notícia ruim o dia inteiro, é só notícia ruim. Eu não vou entrar no mérito por que só tem notícia ruim. Mas a gente acaba ficando sempre com o tanque do emocional no vermelho, no negativo, quase na reserva. E a gente está no momento que a gente está consumindo muito esse tipo de combustível. A gente está no momento que o emocional está sendo colocado à prova todos os dias. Né? Cada notícia que sai, cada coletiva de imprensa, cada vez que você ouve falar no número de mortos, ou cada vez que você ouve falar de remédio, de uso e briga política, enfim. Isso consome muito o seu tanque de combustível emocional. Então, o que a maioria das pessoas acaba fazendo? Ela acaba se desligando de tudo. Ela acaba encontrando alternativas para você tirar o foco desse tipo de combustível, vamos chamar assim. Então, a gente acaba criando alternativas para conseguir sobreviver esse momento. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, tá acabando o combustível, a pessoa tira o pé, a pessoa dirige devagar, põe na banguela. É isso que a gente está fazendo. A gente vai criando alternativas. Porém, chega uma hora que essas alternativas elas param de funcionar. Essas alternativas elas não vão ser suficientes para você conseguir continuar andando com o seu carro. Por quê? Porque o tanque de combustível emocional vai acabar uma hora. Não tem jeito. Uma hora vai cair, você vai cair na realidade. Uma hora você vai ter uma baixa. Uma hora você vai ficar estressado. E como a gente costuma falar, ter alternativa é muito bom, mas você conseguir gerenciar e lidar com o problema é muito melhor. Porque você não vai correr o risco de acabar o combustível. Entende? E aí, o que a gente pode fazer para o seu tanque de combustível emocional não acabar? Primeiro de tudo, você ficar olhando só o lado bom das coisas ajuda, mas existe uma grande chance de você se frustrar. Ou seja, você vai tirar o seu foco totalmente das coisas ruins e vai colocar só sendo otimista, pensando no que é bom, no que é lindo, no que vai terminar, que isso vai passar logo e quando passar vai ser bom. Porém, isso é perigoso. Porque como eu disse, é como se você estivesse criando uma alternativa na sua cabeça, você está colocando o carro na banguela. Só que daqui 2 semanas, pode ser que não acabe. 3 semanas, pode ser que não acabe, que não mude. E aí você vai postergando, e chega uma hora que você fala, você vai começar a se frustrar. E aí vai acabar o combustível emocional. E aqui nós vamos usar o quê? Para a gente começar a entender o que acontece com a gente. Como eu disse, ter alternativa é muito bom, porém lidar com a situação, lidar com o problema é melhor ainda. E a melhor maneira da gente lidar com a situação que está acontecendo agora é a gente se conhecer. A gente conhecer o que está passando dentro da gente, a gente olhar para a gente e tentar entender como que aquilo que está à nossa volta, ou como especificamente aquela notícia me impactou, como aquele atrito com alguém que você mora dentro de casa te impactou, ou seja, você vai passar a se conhecer, você vai passar a ter algumas frasezinhas para você utilizar no seu dia a dia. E essas frases que eu selecionei aqui, elas provêm do que a gente chama dos pressupostos da programação neurolinguística, que basicamente, ou melhor, essencialmente, é como se fosse todos os alicerces construídos em cima da programação neurolinguística. São os alicerces de uma comunicação, de uma autocomunicação eficiente, onde a sua cabeça vai começar a clarear, onde você vai começar a perceber que tem uma fumaça na sua frente, uma névoa.
E alguma dessas frases, elas ajudam a tirar um pouco dessa névoa e você enxergar com mais clareza o que está acontecendo. E a primeira delas é a seguinte, que as pessoas funcionam perfeitamente. Ninguém está quebrado ou errado. O que a gente precisa é justamente encontrar como que nós estamos funcionando naquele momento para a gente conseguir direcionar aquilo que está acontecendo com a gente. Vou colocar de uma maneira mais prática. Quando a gente está com o tanque de combustível emocional baixo e quando a gente começa a entrar estresse, medo, qualquer sentimento que você não quer sentir, isso não está errado. Você não está quebrado. Você não vai quebrar. Você só está, de repente, direcionando de uma maneira equivocada isso que você está sentindo. Eu acho que a palavra não é nem direcionando, mas é você encontrar a melhor maneira de você utilizar o que você está sentindo. Eu vou pegar o medo, que é o mais comum. Eu acho que é o que mais a gente precisa nesse momento. O que a gente tem uma tendência de esconder o medo. A gente tem uma tendência de abafar o medo. E quando a gente sente medo, a gente não quer demonstrar. E aí o que acontece? Esse medo, ele consome o nosso emocional. Vai consumindo, vai consumindo. Chega uma hora que não vai ter jeito. Ou a gente vai estourar, ou a gente vai ficar nervoso, ou a gente pode ter um ataque de choro, alguma coisa vai acontecer. Então é importante nesse momento você perceber, eu tô com medo? Por que isso que eu acabei de ver está me gerando medo? Isso está causando em mim o quê? É você simplesmente parar, respirar e olhar para dentro de você e perceber, sentir medo não está errado, eu não estou quebrado. Eu só preciso começar a perceber o que realmente está sentindo, o que eu estou sentindo e como que eu posso analisar isso, direcionar isso. Então, se eu estou com medo, o que eu preciso fazer? Me proteger? Eu preciso fugir? Né? Se eu estou com medo, por exemplo, eu estou numa rua, estou vendo um assaltante ou algum potencial assaltante. Eu morro de medo. O que eu faço? Eu atravesso a rua. Nesse caso especificamente, como a gente está trancado dentro de casa, eu acabo não pensando em como utilizar esse medo. Eu acabo ficando impotente, daí eu pego e abafo, vou abafando. Então é interessante, o que eu posso fazer se eu vi essa notícia e eu estou, de repente, começando a ficar com medo? O que eu posso fazer? Eu vou higienizar tudo que eu compro, eu vou comprar só online, eu vou ficar tanto tempo comprando sem sair de casa. O que eu posso fazer para me proteger? Quais são as saídas para eu me proteger em relação a esse medo? Isso é a primeira coisa que vem à cabeça quando você sentir medo. Você precisa parar, analisar e perceber o que você pode fazer com esse sentimento. O que você pode... E não abafar, é claro. Você deixar ele fluir de alguma maneira. Ou perceber, ou pelo menos admitir para você mesmo o que você está sentindo naquele momento. Outro ponto que essa frase ajuda, que ninguém está quebrado. A gente só precisa entender o que está acontecendo, descobrir e tentar canalizar para alguma coisa produtiva. É muito comum a gente estar trancado dentro de casa, com o marido, com o filho, com mãe, com o pai, com o tio, com a avó, com o cachorro, com o papagaio. E o estresse vai gerar conflito. Ou melhor, a tentativa de abafar o que a gente está sentindo, a gente pode estourar com outra pessoa. Porque a gente tem a tendência de achar, não culpados, mas a gente precisa descontar. Lembra? O tanque está acabando, o tanque de combustível emocional está chegando no final. E quando ele chega no final, eu preciso arrumar alguma maneira de extravasar, de descarregar. Né? No caso, eu vou encher meu tanque, porque eu vou tirar aquele peso. Né? E a gente acaba fazendo isso com as pessoas que estão convivendo com a gente, nessa quarentena, nesse isolamento. E é importante também, eu fiquei nervoso, poxa, por que eu fiquei nervoso? O que disparou o nervoso em mim? Será que tem sentido? Será que faz sentido aquilo que aquela pessoa disparou em mim? Será que é justificável a minha reação? Será que eu não estou exagerando? O que será que está acontecendo comigo? Então, é um exercício diário, é um exercício constante, não é algo que você vai fazer em um momento e você vai dominar, você vai fazer tranquilamente. E pode ser que mesmo você pensando, poxa, eu estourei com aquela pessoa, eu estourei com o meu marido e não era para tanto, você vai querer continuar extravasando, porque o seu tanque ele estava muito na reserva e você não percebeu. E aí não tem muito o que fazer.
é virar para a pessoa e falar assim, olha, eu tô nervoso, desculpa, eu sei que eu não precisava ter gritado com você, eu falar daquilo, isso, mas eu tô nervoso, me deixa um pouquinho quieto que eu vou ficar aqui. Eu normalmente faço isso, sendo bem honesto. Quando eu percebo, eu falo, olha, eu tô nervoso, me deixa quieto. E eu procuro fazer alguma coisa para extravasar esse meu nervoso. Teve um dia que eu fiquei passando roupa da minha filha, por exemplo. Eu precisava, normalmente eu lavo louça, mas a louça eu acho que eu já tô lavando tanta que não tá mais me ajudando muito, já virou algo que eu não consigo descarregar lavando a louça, por exemplo. Então eu fiquei passando roupa da minha filha. Fiquei um tempo ali até a hora que passou aquele nervoso que eu estava sentindo. Então, da mesma maneira que o medo, quando você está nervoso, é você reconhecer esse nervoso, você não está extravasando mais do que deveria com alguém e você canalizar isso para uma outra atividade. E isso, quando eu estou falando agora de nervoso com outra pessoa, eu já vou encaixar um outro pressuposto da PNL que é muito bacana. Que é o seguinte, ele fala o seguinte, todo comportamento que todo ser humano tem, ele tem uma intenção positiva para aquele que executa aquele comportamento. Eu vou repetir. Todo comportamento tem uma intenção positiva para aquela pessoa que executa aquele comportamento. Nós também, por algum motivo, que eu não sei se é possível explicar ou se, enfim, a gente tende a achar que as pessoas fazem alguma coisa para nos prejudicar, para nos estressar, para nos atingir. E o que esse pressuposto, o que essa frase ela fala pra gente? Fala, não. Se a pessoa fez alguma coisa, ela não fez para te atingir de primeira intenção. Ela fez para, de repente, ter algum benefício para ela. E ela acabou te atingindo, às vezes sem querer. Ou pode ser que seja por querer. Mas é importante você entender que ninguém faz nada de primeiro lugar para te atingir. As pessoas fazem algo para se proteger, as pessoas fazem algo para tentar te ajudar de alguma maneira, mas ela erra. E é um pouco libertadora essa frase, porque ela tira a gente do centro do universo. A gente tem uma tendência, como eu falei, a achar que nosso umbigo é o centro do universo. Então, se alguém fez alguma coisa, foi para me atingir. Se fulano falou alguma coisa, foi para me deixar nervoso. Porque o cara tá querendo puxar meu tapete. Porque o meu marido, ele não faz nada. Ele só quer que eu faça tudo dentro de casa. Porque minha mãe, ela vem aqui no meu quarto bater, falar para eu ajudar a limpar a casa, porque ela quer me castigar. Não. Todo comportamento tem uma intenção positiva para aquele que executa o comportamento. Não é? Você não é o centro do universo. Ninguém faz as coisas para te atingir de primeira intenção. Então, tenta agora começar a perceber se realmente as pessoas falam alguma coisa para te atingir ou se é porque elas estão precisando falar alguma coisa. Por exemplo, tem pessoas que são pessimistas. Tem pessoas que a gente convive que acaba sempre quando vai falar com você, traz só visão ruim do que está acontecendo. Só notícia ruim. E como a gente lida com essa pessoa? A gente acaba ficando ou nervoso ou a gente acaba entrando na mesma energia daquela pessoa. E aí você fala, poxa, mas por que essa pessoa tem esse comportamento? O que ela está trazendo de bom para ela? Será que ela está falando isso só para deixar todo mundo com medo? Não. Dificilmente ela está fazendo isso. Muito provavelmente ela está tendo esse comportamento, ou ela tem esse comportamento de só trazer a notícia ruim, ou só falar desgraça, ou só falar que vai ser ruim, enfim. Porque para ela é importante estar alerta o tempo inteiro. Para ela é importante ela perceber que ainda não tem uma saída, que ainda não tem uma cura, que ainda não tem uma vacina. Então ela precisa ficar alerta. De repente, essa é a intenção positiva dela para com ela. E não deixar você com medo. E não me deixar com medo. Então, esse tipo de comportamento, ele atinge a gente precisa desvincular. Opa, esse comportamento, isso que essa pessoa está falando, não é para me atingir. É para alguma coisa que ela precisa. E aí você, como eu disse, você tem mais clareza para enxergar, para se relacionar com outra pessoa. Vai sair aquela névoa que a gente acaba não enxergando, a gente só enxerga a gente só enxerga o nosso umbigo. E isso é libertador. Você saber que aquela pessoa não fala aquilo para te atingir é libertador.
justamente porque a gente está nesse momento, a gente acaba se estressando muito facilmente, a gente fica nervoso, a gente fica com medo muito facilmente. Você entender isso te ajuda a não esgotar o seu tanque de combustível do emocional. Porque essa frase da intenção positiva, ela é muito discutível, ela sempre gera muita discussão. Ah, mas eu tenho certeza que aquele cara fala aquilo para me atingir. Veja, isso que eu passo para vocês, não sei se é uma verdade absoluta. Como eu disse, é o que sustenta uma melhor maneira de se relacionar e de se comunicar com as outras pessoas, que é a programação neurolinguística. Se você quer continuar tendo os mesmos resultados que você está tendo, você continua fazendo da mesma maneira, que também é um pressuposto da PNL. Eu não tinha mapeado ele, mas eu acho importante falar nisso. Se você continuar ficando nervoso com aquela pessoa, achando que ela está fazendo aquilo para te atingir ou para te deixar nervoso, ok, você vai continuar nervoso com aquela pessoa. Ponto. Você vai continuar tendo o mesmo resultado porque você está fazendo exatamente a mesma coisa. Você está se deixando fazer a mesma coisa. Inclusive, você dá poder para outra pessoa. Não sei se é muito o caso de comentar isso em relação de... Eu acho que é. Porque a gente está convivendo, a gente está com os nervos à flor da pele, a gente convive muito tempo com... Não muito tempo, a gente está muito intensamente e a gente acaba se estressando muito com as outras pessoas. E às vezes isso acontece até, por exemplo, você está estressado e pode acontecer até no trabalho, quando você está num momento ali, está numa reunião e alguém fala alguma coisa e você já tem um problema com alguém do seu trabalho e você tem certeza que aquela pessoa falou aquilo para te atingir. E aí eu te pergunto, o poder do seu controle, o poder do seu gerenciamento emocional está na sua mão ou está na mão da outra pessoa? Porque a partir do momento que você fala que você está, primeiro de tudo, você está ignorando esse pressuposto da intenção positiva da outra pessoa. E pior, você está continuando fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado, você vai ficar nervoso. E você ainda dá o poder do seu emocional para outra pessoa. Você deixa a outra pessoa te estressar. Se realmente você acredita que ela está falando aquilo para te atingir, você está deixando. Você está colocando mais poder na mão dela. Então, se você olhar por essa ótica, não faz sentido você continuar dando poder para aquela pessoa te tirar do nervoso. Isso serve para outra pessoa, para alguém que você mora, você convive, para alguém do trabalho e também para o jornal e também para as notícias ruins. Se você deixa aquele jornal ou aquele tipo de notícia ou todas as notícias, a maioria das notícias te atingir, você está dando muito poder para ela. Ah, mas é a realidade, Rodrigo. Será que é só aquela realidade? Será que não tem outras para você contrabalancear? Será que você não pode ser uma pessoa, digamos assim, neutra e você achar os seus pontos em comum, você lê aqui, você lê ali? Por exemplo, tem site hoje que só dá notícia boa do que está acontecendo no mundo. Que ele é exclusivamente feito consolidando todas as notícias boas espalhadas em vários jornais nacionais e algumas internacionais, e eles jogam lá todas as matérias. Então, por exemplo, o que eu faço? Se eu vejo algumas notícias que não caem muito legal, eu falo, puxa, nossa, realmente ainda está ruim, o que eu faço? Eu entro nesse site e leio 3, 4 notícias boas. Reais, verdadeiras, com fonte de informação segura, sites importantes, jornais de grande circulação, jornais de fora. Então eu vou lá, eu leio umas 3, 4 matérias desse jornal, desse site que só tem notícia boa. E o que eu faço? Se aquela notícia ruim abaixou um pouquinho o meu tanque de combustível emocional, eu vou lá e leio aquelas, opa, beleza, eu dou uma equilibrada. É óbvio que se eu não ficar o dia inteiro lendo notícia boa, aquilo vai encher meu tanque, eu tenho muito tempo. Não é assim que funciona. Mas eu vou encontrando o equilíbrio. E aí, eu dei esse exemplo, ele encaixa justamente com essa próxima frase, com esse próximo pressuposto da programação neurolinguística, que é o seguinte: todos nós temos todos os recursos que nós necessitamos. Todos nós temos todos os recursos que nós necessitamos. Então, se em algum momento eu estou sentindo medo, eu também tenho um recurso da coragem que vai me ajudar a lidar com essa situação. Então é importante eu saber absorver e sentir aquele medo, mas eu também lembrar que eu também tenho coragem para me ajudar. Se eu estou sentindo nervoso, estou estressado, é importante eu lembrar que eu também tenho calma e paciência no meu banco de recursos.
Porque eu tenho certeza absoluta que na sua vida, em algum momento, você teve coragem. Eu tenho certeza absoluta que na sua vida, em algum momento, você teve calma, você teve paciência. Então todos nós temos os recursos que nós precisamos. E a gente consegue invocar esses recursos quando a gente quiser. Basta você parar, analisar o que você está sentindo, analisar qual recurso que seria interessante para aquele momento, para você equilibrar essa balança. A gente é feito de várias emoções, de vários sentimentos e emoções. E toda vez que alguma emoção ou está muito forte, a gente pode trazer uma outra emoção que nós temos no nosso histórico para dar uma equilibrada, para balancear. Eu já expliquei um pouco dessa técnica de ancoragem, que pode ser uma ancoragem. Inclusive foi o último vídeo que eu gravei. Falando como você pode agregar um recurso para o momento que você precisa. Se você está sentindo muito medo, você vai lá e busca um recurso de coragem, ou de calma, ou de tranquilidade. Então sim, todos nós temos os recursos que nós precisamos. E agora que eu já falei eram 3, mas aí eu acabei falando do se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter os mesmos resultados. Então são os 4 pressupostos. Eu vou entrar um pouquinho aqui. Eu acabei assistindo um dos meus mentores na programação neurolinguística e ele comentou de algo que faz muito sentido. Os metaprogramas que nós temos instalados na nossa cabeça. Eu não vou explicar muito sobre metaprograma, mas eu vou falar o seguinte. Que a gente funciona através desses metaprogramas. E eles normalmente têm 2 ou mais polos para funcionar. E um deles fala sobre o tipo de direcionamento que nossa cabeça está funcionando. Vou colocar assim. Então a gente pode seguir 2 caminhos. Ou a gente vai em direção ao positivo, ou a gente evita o negativo. Por exemplo, eu posso falar assim, eu não quero ficar pobre. O que eu estou fazendo? Eu estou evitando o negativo. Ah, Rodrigo, mas isso é muito bom. Sim, evitar o negativo é bom. Mas não seria melhor eu falar assim, quero manter a minha saúde financeira? Eu não estou indo em direção ao positivo? E por que eu estou falando isso? Falando, nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A minha pergunta é muito fácil. Ela é mais prática do que necessariamente teórica. Você acredita que você vai ter muito mais sucesso você perseguindo alguma coisa positiva ou você evitando uma coisa negativa? Você acredita que você vai conseguir um objetivo indo em direção ao que você quer ou evitando o que você não quer? Outro exemplo, eu não quero engordar. Tá bom, o que você quer? Eu quero emagrecer. Se você coloca na sua cabeça, se você direciona seus comportamentos e sua mente para você emagrecer, você acha que você tem mais chance? Ou você acha que você tem mais chance de emagrecer se você falar assim, eu não quero engordar. Eu não quero engordar, não quero engordar. Qual que você acha que você vai ter mais resultado? E isso serve também para os dias de hoje. Eu posso, por exemplo, eu não vou sair de casa porque, aliás, eu vou sair todo encapuzado de máscara com álcool gel porque eu não quero ficar doente, eu não quero pegar essa doença, eu não quero pegar a Covid, eu não quero ter contato. O que você está fazendo? Você está evitando o negativo ou você está indo em direção positiva? Nossa, Rodrigo, mas isso tem diferença? Tem diferença. Por quê? Eu vou dar uma explicação um pouco simples. Além da prática da sua existência, da existência de todo mundo, do mundo inteiro, que você percebe que quem persegue o positivo tem mais sucesso do que quem evita o negativo, eu vou dar uma explicação um pouco mais, não sei se técnica. Na nossa cabeça, a gente não consegue, nós não processamos a palavra não. Não é que a gente não processa a palavra não. Para a gente entender o que a gente não pode fazer, a gente pensa naquilo que nós estamos fazendo para depois eu entender que eu não posso fazer. Se eu falar assim para você, não pense numa rosa vermelha, eu tenho certeza absoluta que você pensou na rosa vermelha. Ou seja, você construiu dentro da sua cabeça uma imagem de uma rosa vermelha, independente de como ela está, você construiu. Mas eu falei para você não pensar, e mesmo assim você pensou. Se eu falar assim, não pense numa praia, você consegue não pensar numa praia? Não, você não consegue, você gera a imagem na sua cabeça.
E toda vez que a gente gera uma imagem na nossa cabeça, aquilo fica gravado na sua cabeça, na sua mente, no seu cérebro. E como eu disse, você deixar gravado alguma coisa, é melhor que você deixe gravado uma coisa positiva, ao invés de uma coisa negativa. Então quando você fala, eu não quero engordar, você pensa em você gordo. Ou você pensa que, nossa, vai crescer, vou ficar... Você pensa, sei lá, na balança. Você cria uma imagem de você engordando. Ao invés de você, eu quero emagrecer, você cria uma imagem de você emagrecendo. Serve a mesma coisa para os dias de hoje. Se você vai em direção positiva, eu vou sair de casa porque eu quero continuar saudável. Você gera na sua cabeça uma imagem de você saudável. E não uma imagem de você doente. E não uma imagem de você... Eu tenho certeza absoluta que quando eu falo assim, eu quero sair de máscara e álcool gel para eu não ter contato, para eu não pegar, eu tenho certeza que na sua cabeça passou algum filme de você relando nas coisas quando você sai da sua casa. De você pensando que você está relando em algum lugar contaminado. Porque a gente está assim nesses dias de hoje. A gente está mais evitando o negativo do que pensando no positivo. Do que melhor, a gente está mais evitando o negativo do que caminhando para o positivo. E eu não estou falando aqui de pensamento positivo, gente. Eu estou falando da maneira que você pensa, que você se comunica com você mesmo e que você até externaliza. Eu vou me proteger para continuar saudável. Eu vou lavar os meus legumes para eu deixar eles mais limpos. Eu vou usar máscara para me proteger. Entende? Eu estou criando na minha mente, eu estou deixando arquivado só coisa caminhando em direção ao positivo. E é difícil para a gente fazer isso. A gente não está acostumado. Porque nós fomos treinados a pensar no negativo. Nós fomos treinados a evitar o negativo. E é o que a gente aprendeu a fazer. Mas ninguém nunca ensinou pra gente que caminhar em direção positiva, ou melhor, caminhar em direção positiva, a gente vai ter mais sucesso, a gente vai ter melhores resultados. Bom, gente, o que eu queria passar para vocês é isso. São ferramentas muito simples que eu passei. São maneiras simples de você gerenciar o que está acontecendo, você recarregar o tanque de combustível emocional. Para quê? Para você continuar trabalhando, para você continuar vivendo, seja como você esteja vivendo dentro da sua casa. No relacionamento com seus familiares, no relacionamento com as pessoas do seu trabalho. E você continuar com esse tanque de combustível emocional cheio. Beleza, gente? Comenta aqui o que vocês acharam. Comenta principalmente vocês caminham em direção positiva ou se vocês evitam o negativo. Que eu acho que isso vai fazer grande diferença. E aplicar aquelas 4 frases que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo vai ajudar bastante a tirar aquela névoa para você enxergar e se relacionar com as outras pessoas e com você mesmo. Legal, gente? Lembra de curtir esse vídeo aqui embaixo, compartilhe esse vídeo, me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, para você continuar tendo acesso a essas dicas que eu dou aqui para vocês. Beleza, gente? Um abraço, até mais!